Olá, eu sou o professor Fábio e agora vamos para o ato final da nossa disciplina de História da América 2, aqui com o encerramento do módulo 4, Independência de Cuba e Identidades Latino-Americanas. Aqui nesse módulo, iremos conversar sobre as identidades latino-americanas, indo ao campo político, aqui com a nossa unidade 2, o peronismo argentino e as novas identidades políticas latino-americanas. Então, vamos iniciar esse nosso percurso a partir de um debate sobre ideias políticas e pensarmos o populismo. Então, o populismo, que atualmente ele está muito em voga em diversas mídias, ele seria, de certa forma, como que líderes populares, eles fazem políticas de encontro com o povo. E, nesse caso, o populismo ele pode ser tanto atrelado a ideias consideradas conservadoras, como também a ideias consideradas progressistas. Também temos que pensar de uma forma muito importante a ideia de povo, ou seja, parece que o populismo ele faz o que? Uma leitura no qual o povo ele não saberia guiar os seus passos e por isso que ele teria que ter o quê? A presença dessa figura de uma pessoa forte que comandasse os seus rumos. Então, essa é uma leitura considerada, de certa forma, até tradicional do populismo. E também o populismo, ele se torna um fenômeno político importante a partir do momento em que ele faz o quê? Toda uma interlocução com a comunicação de massa. E nesse caso, nós temos rádio, fotografias, TVs e outros que são utilizados o quê? Como veículos importantíssimos aqui na esfera do debate público. Um erro que nós temos que corrigir é pensar o populismo apenas como uma política ou como um fenômeno latino-americano, porque ao longo da história nós temos dois exemplos interessantíssimos. Primeiro, é no caso russo, em que nós temos de 1860 até 1870 documentada a primeira forma de política que vai ao encontro dessa ideia do populismo, a partir aqui do campo, ou seja, com questões agrárias. E também o populismo estadunidense, que também é desse período, ou seja, no século XIX, que também vai com essa concepção de encontro com o povo. Então, vejam só, tanto do lado da Rússia quanto do lado dos Estados Unidos, temos ao longo da história o quê? Já é identificado práticas que poderíamos colocar como o populismo. Contudo, foi sim na América Latina em que essa forma de governo encontrou a sua performance considerada clássica. As interpretações para a América Latina, temos o que seria o temprano, um populismo temprano ou prematuro, um populismo ele considerado clássico, e aqui outra forma que seria um populismo considerado tardio. Então, esse quadro que eu apresento a você, praticamente um quadro mental, ele é utilizado apenas para a América Latina, o que vai ao encontro daquela minha afirmação de que foi sim nas Américas que o populismo ele teve a sua forma de política consolidada. E como que seria esse populismo temprano ou prematuro? Ele está atrelado ao século XIX e também na passagem para ao XX, que vai o quê? De governos liberais em que eles vão sim ao encontro que dessa ideia de representar a população. E temos que ter até um cuidado, porque essa forma de populismo, ele pode ir ao encontro também de como que os criolhos realizaram todo a sua conduta política, no qual temos o apoio das elites, aqui para essa forma
de governo muito atrelado à população, e aqui essa proximidade o quê? Com o universo do campo, ou seja, esse mundo popular, esse mundo dos camponeses e também dos indígenas. Dois exemplos que nós temos de governos populistas, tempranos ou prematuros, foi nas décadas de 1920, no caso da Argentina, com o governo de Hipólito Yrigoyen, e também de Arturo Alessandri, aqui no Chile. Outro campo aqui interessante é o populismo clássico, que vai da década de 1930 até 1940. E aqui esse populismo ele é caracterizado por amplas alianças políticas, junto que de regiões, de nações que elas foram impactadas por uma intensa industrialização, e aqui nós temos o que? O auge da comunicação de massa. Aqui, primeiramente, com rádios, que eles foram o quê? Importantes para consolidar uma ideia de líderes fortes e também carismáticos. Foi a partir do rádio, no qual essas lideranças eles chegaram que no coração e mente das suas populações. E também tivemos imagens indo de fotografias, cartazes, monumentos, entre outros, no qual temos uma intensa propaganda política. No século XIX, essas ideias populistas estavam muito no universo da escrita, mas aqui já no clássico temos o quê? Universo visual, essa visibilidade, ou melhor, visualidade que vai o quê? Indo ao encontro desse discurso de poder. E, como eu já comentei, são o quê? Ideias assim de governo que elas, de um lado, às vezes são de esquerda, outros de direita. Podemos afirmar o quê? Que esse populismo clássico ele está muito atrelado a um pragmatismo aqui de como fazer a política, que vai o quê? Por ideias nacionalistas. E temos o quê? Três personagens políticos importantíssimos que vai o quê? Ao encontro desse populismo clássico. Primeiro, Getúlio Vargas no Brasil, que ele acabou cunhando a questão do varguismo, e Vargas, ele foi o quê? Importante quando ele utilizou o quê? Os rádios para propagandear a sua imagem quanto líder forte. Foi com Vargas que nós tivemos a criação da Hora do Brasil, que é aquele programa de rádio totalmente atrelado aos governos, que por uma hora ele vai apresentando aos seus ouvintes notícias positivas do governo. Também com Vargas nós tivemos diversas marchinhas de carnaval que vai sim o quê? Ao encontro desse líder forte, que quem está ao seu lado é chamado do pai dos pobres e quem está ao contrário, mãe dos ricos. E por que essas duas nomenclaturas? Nesse caso, é que o populismo ele está muito atrelado a uma ideia de segurança e uma ideia paterna. Então, quem esteve ao lado de Getúlio Vargas o considerava como um pai, mas quem esteve contra ele, aí sim tivemos o quê? O outro lado desse governo totalmente violento. Tivemos no México, também na década de 1930, o governo de Lázaro Cárdenas, que já comentei com você sobre a nossa aula sobre Revolução Mexicana, mas Cárdenas, assim como Getúlio Vargas, também utilizou-se da rádio, utilizou-se de fotografias e imagens para também apresentar-se o quê? Como um líder querido, para apresentar o quê? Toda essa ideia empática junto com a população mexicana. Então, essas duas lideranças, Vargas no Brasil e Lázaro Cárdenas no México, eles estão que atrelados a essa intensa industrialização e também a esse protagonismo aqui da comunicação de massas.
E vem o nosso terceiro exemplo, que é Juan Domingos Perón, aqui na Argentina, e essa sua forma de governo, esse seu populismo, ele vem uma década a posterior, ou seja, em 1940. E também temos o populismo tardio, que é essa forma de governos populares que vem pós as ditaduras militares, ou seja, a partir da segunda metade da década de 1980, e aqui líderes tanto da Argentina, Uruguai, Brasil, entre outros, agora eles acabaram criando formas de governo, estratégias junto ao regime capitalista e também a uma concepção neoliberal de governo. Também nesse mundo do capitalismo tardio, temos os desafios de um mundo globalizado. Aqui temos novos meios de comunicação, não apenas mais a rádio, a televisão, e sim chegando já ao século XXI, a internet e outras linguagens e identidades políticas latino-americanas que são configuradas a partir daqui, e nesse mapa geográfico esse populismo tardio ele pode ser muito identificado no Brasil, aqui principalmente na maneira em que nós tivemos a criação política do ex-presidente Fernando Collor de Mello, ou seja, ele foi ao encontro dessa figura popular, essa figura paternal, mas já aqui no capitalismo tardio, no México ainda com a hegemonia do PRI, na Venezuela nós tivemos isso com Chávez e agora com Maduro, que também apresenta um populismo tardio e aqui extremamente violento, e a Argentina também tivemos diversos governos no qual as suas figuras presidenciais também colocaram em prática essa forma de serem líderes paternais, de serem essas figuras de poder que utilizam os meios de comunicação de massa também para chegar no coração e mente da população. E agora sim, vamos entrar no peronismo argentino. Aqui o peronismo ele vem a partir do momento em que tivemos na Argentina o período da década infame, que foi em 1930. Aqui vejam só como é muito que contrasta com o que comentei com vocês sobre a década de 1930 do Brasil com Getúlio Vargas ou a década de 1930 aqui com Lázaro Cárdenas. A Argentina ela sofreu um golpe, ela estava no que seria essa década infame de intensa corrupção, inflação altíssima, instabilidade política, e houve o quê? Golpes, fraudes e corrupção nesse período. E é com toda essa instabilidade que chega ao poder quem? Juan Domingos Perón, no qual ele acabou se unindo a sindicatos e trabalhadores em dois momentos. Ele exerceu o poder em 1946 até 1955, quando ele também foi vítima de um golpe militar, no qual ele acabou caindo após um atentado na residência presidencial em que foram vitimadas 300 pessoas. Isso aconteceu em 1955. E Juan Domingos Perón, assim como Vargas e Lázaro Cárdenas, ele utilizou-se da rádio, ele utilizou-se das imagens, ele performou-se muito para ser o quê? Uma figura que apresentasse uma imagem positiva aqui para a população argentina. Mas, ao contrário desses dois líderes que já apresentei a você, Juan Perón, ele teve uma questão muito singular, que foi a sua esposa, essa figura importantíssima, a Eva Perón ou Evita. E quem foi Eva Perón ou Evita? Ela veio de uma família humilde, aqui ela tinha o nome de
Eva Duarte, e o seu casamento com Juan Domingo Perón acabou sendo apresentado para a sociedade argentina como um grande conto de fadas, ou seja, aquela mulher humilde, aquela mulher que, pela sua beleza, ela acaba o quê? Sendo reconhecida e tem uma ascensão social. E aqui no governo de Perón, ela acabou protagonizando uma política de assistência aos pobres e às mulheres, e ela também teve um papel importantíssimo na fundação que foi batizada com seu nome, ou seja, a Fundação Eva Peron. Em 1948, bem no início do primeiro governo de Juan Domingos Perón, ela teve o que? Um papel importantíssimo para o voto feminino. Então, veja só como que Eva Peron, ou Evita, ela conseguiu criar um canal de empatia com a classe trabalhadora e também aqui com as mulheres, tanto com a classe trabalhadora, que ela foi considerada la madre de los trabajadores. Em 1951 e 52 foi um momento bastante tenso para a sociedade argentina no que seria esse momento de emoção, essa empatia política, porque Evita ela foi acometida por um câncer fulminante e ela acabou falecendo. Isso fez com que milhares de argentinos saíssem às ruas totalmente consternado aqui pela morte aqui de Evita. Depois teve toda uma polêmica aqui com seu corpo, que ele acabou sendo exilado agora no período das ditaduras e também ele acabou retornando aqui para a Argentina em 1971. É toda nessa configuração que nós temos o que? Essa ideia desse populismo argentino, em que ele se inicia com uma figura masculina, aqui de Juan Domingos Perón, e depois ele é consolidado na figura feminina de Eva Perón ou de Evita. E o peronismo ele se tornou uma corrente importante até os dias atuais. Inclusive, na sociedade argentina, o peronismo ele é considerado uma forma de pensamento tão forte que lá tem o peronismo de esquerda, lá tem o peronismo de direita, o peronismo liberal e neoliberal. Ou seja, é uma forma de pensar a sociedade argentina que expandiu-se de uma forma nunca antes vista dessas ideologias. Por que nunca antes vista? Nesse caso, porque o varguismo, ele acabou com Getúlio Vargas, quando ele faleceu, o varguismo, ele tentou ser uma forma de política de outros líderes, como o João Goulart, mas acabou não se sustentando, e o cardenismo, ele também acabou junto com a morte, com o fim do governo de Lázaro Cárdenas. Já o peronismo, não. O peronismo, ele continuou além de Perón, e nesse caso também além de Evita. E com o que nós temos aqui da Eva Peron e essa cultura política argentina? Como eu comentei com você, é importante pensarmos ela como uma personagem política importante, ela que foi defensora dos direitos das mulheres. Além do voto feminino, ela também foi uma grande entusiasta do protagonismo das mulheres na vida pública argentina. Aqui ela fez um grande apoio à população pobre, aos trabalhadores, com uma intensa política de assistencialismo, como já comentei. Ela foi considerada não apenas a mãe, mas também, às vezes, como a esposa do povo, e também a caridade esteve muito presente aqui na figura de Evita Peron. Ela também foi um símbolo de uma grande resistência, de uma identidade, porque ela se constituiu como uma figura política importantíssima ao se colocar como adversária
aqui das grandes elites oligárquicas, ou seja, dos privilégios. E também ela teve uma vida bastante romanceada, e esse romance da sua vida foi também importante para criar um potente discurso político. Aqui, a influência política de Evita também pode ser localizado com que ela se tornou uma figura importante, intermediária do governo com o povo, ou seja, em momentos de tensões, era Evita que ela conseguia conciliar a população com Juan Domingo Perón, e também nós temos uma cultura e mito muito forte aqui na sua figura, no qual nós temos já ela não apenas como essa figura política importante, mas também dentro de uma intensa cultura popular argentina. Podemos colocar que Evita ela tem o quê? O legado duradouro na sociedade argentina. Primeiro, ela sendo essa personagem política importante, ainda nos dias atuais como uma figura, como um símbolo e até podemos dizer como uma ideologia, e ela também foi uma personagem de muitos filmes e também de representações literárias. Em uma dessas produções audiovisuais, deve ser mencionado aqui que ele deu uma grande polêmica, que foi o filme Evita, rodado em 1996 e que foi estrelado por Madonna, que fez o papel aqui de Eva Peron. E qual foi a grande polêmica? Quando o filme foi anunciado e quando foi apresentado à população argentina que seria Madonna que faria o papel de Evita Peron, houve uma grande comoção nacional, críticas de diversos intelectuais e figuras públicas da Argentina que viram que com total desrespeito que seria Madonna aqui a figura, a pessoa que iria se apresentar nas telas como sendo Evita Peron. Isso pode parecer, num primeiro momento, como uma questão um tanto quanto breve, uma questão que não seria tão importante para a população, para a nação argentina, mas a sua importância está o quê? No mito, está aqui na cultura de Evita Peron. Nos séculos 20 e 21, agora já indo para uma concepção de ideias políticas latino-americanas, nós temos o que? Novas políticas aqui na nossa região, no qual nós temos no século 20 toda uma pulverização ideológica, inclusive é um período no qual o pós-modernismo ele foi bastante acentuado, e aqui tivemos no século XXI que é uma intensidade aqui dos embates ideológicos, ou seja, foi uma virada assim nas ideias políticas, em que não é apenas no Brasil ou na América Latina que nós temos o quê? Esses embates ideológicos que eles são bastante intensos, não apenas na vida pública, como na vida popular. Essa intensidade dos embates ideológicos, ele também pode ser considerado um fenômeno global. E além da rádio, imagens e televisão, quero que esses veículos de informação importantíssimos para esse populismo e para essas novas identidades políticas latino-americanas, nós temos o que as mídias atuais. Nesse caso, a internet e essas novas linguagens. E aqui vem um caso que eu quero apresentar a vocês, que é da Colômbia, aqui da eleição de Gustavo Petro, que ocorreu em 2022. Então, temos o que? Ele, no universo do antigo Twitter e atual X, que fez o que? Toda a sua campanha política. Então, tivemos, num primeiro momento, as hashtags aqui com Petro presidente, Colômbia vota e Colômbia decide. Ou seja, mudou-se aqui um momento de tensão, de medir a opinião pública, que antes era pela rádio,
depois foi pela televisão, e agora nós temos o quê? Esse termômetro aqui de sentimentos e de ideias da população, que agora é medido pelo Twitter. Também tivemos diversos hiperlinks, e aqui há uma estratégia bastante importante que Petro fez, no qual 30,78% da sua produção audiovisual ela era o que? Direcionada para o YouTube. E por que isso é importante? É importante no momento em que ele vai aparecendo em diversas mídias digitais, e nesses locais ele vai o quê? Consolidando o seu discurso político. Nós também tivemos muitas imagens e vídeos, ou seja, 84 tweets com fotos, sempre naquela performance positiva presidencial, e também tivemos o que? 91 vídeos no qual Petro ele foi se apresentando aqui como a melhor opção política para a Colômbia. Também tivemos retweets e interações em tempos reais síncronas, ou seja, Petro ele abria os seus canais de comunicação, em que ele iria o quê? Respondendo as dúvidas e as aspirações da população colombiana. E por que isso foi importante? Para criar o quê? Um sentido de comunidade e de proximidade, ele que estava se colocando como essa figura para uma nova Colômbia. E aqui seria considerado uma nova onda rosa. Nesse caso, eu tenho alguns receios assim de dizer que a América Latina estaria chegando aqui numa nova onda vermelha, ou seja, de governos de esquerda, porque isso também é um discurso ideológico, e temos que tomar cuidado de quem está produzindo e para quem serve esse discurso. Mas nós tivemos o quê? Uma ascensão de governos de esquerda, aqui uma mudança para governos progressistas, no sentido em que muitos países latino-americanos estavam sob o domínio conservador e agora está sob o domínio progressista. Também tivemos o que? Mudança desse paradigma político de um discurso de direita que agora está indo para a esquerda, que está muito atrelado tanto de um lado quanto do outro, que ao engajamento e mobilização aqui das plataformas digitais, que hoje apresentam o quê? Identidades plurais latino-americanas, e também essa ideia de pertencimento. E nesse contexto regional, temos o quê? Essas alternativas políticas aqui aos modelos tradicionais. E como que nós poderíamos repensar aqui a América Latina, essas identidades plurais, essa América Latina que agora ela tem que lidar com as suas contradições e também com muitos momentos de luta por dignidade e por cidadania. E aqui eu gostaria de encerrar com um trecho aqui das Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, aqui publicado esse trecho em 1978, aqui na segunda edição. E o que esse trecho nos apresenta? Toda memória é subversiva, porque é diferente, e também qualquer projeto de futuro. Obriga-se o zumbi a comer sem sal, o sal perigoso poderia despertá-lo. O sistema encontra seu paradigma na imutável sociedade das formigas. Por isso se dá mal com a história dos homens, pela frequência com que muda, e porque na história dos homens cada ato de destruição encontra sua resposta cedo ou tarde no ato de criação. Esse trecho eu considero ele belíssimo e mostra, a partir aqui da veia poética de Eduardo Galeano, todos os desafios, contradições e pluralidade
da nossa América Latina. Aqui estão as nossas referências que eu utilizei para preparar essa nossa aula, e aqui eu encerro esse nosso conteúdo de História da América 2. Outros materiais você poderá encontrar na nossa curadoria. Espero que você tenha gostado muito aqui de todo esse percurso histórico que nós realizamos desde o século XIX até os dias atuais, aqui com todo esse universo político do século XXI. Muito obrigado e até uma próxima.